Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, nada é tão ruim que não possa piorar, e como se já não bastasse tudo que a gente vem enfrentando aí, problemas climáticos, economia quebrada, o preço abusivo dos alimentos, esse ano de 2020 não tem sido fácil para ninguém. E o que tem se tornado a atividade principal das pessoas, até mesmo pelo isolamento social, tem sido a TV por assinatura. E como é de costume, né, a Netflix não podia ficar sem fazer das suas. Eu, mais uma vez, estou fazendo essa matéria mais para cumprir tabela, porque eu não entendo como é que a pessoa se diz cristã, eu não entendo como é que a pessoa se diz conservadora, como se diz que é uma pessoa de moral, de bons costumes e tem uma Netflix em casa. Eu não consigo entender isso, simplesmente não bate. É como se você não concordasse com as pautas da bancada LGBT, mas ao mesmo tempo patrocinasse a campanha de Maria do Rosário, de Jean Williams. Para mim é a mesma coisa, não tem diferença, é até pior. Então a Netflix faz uma série aqui, ó. Abaixo assinado pede que Netflix cancele filme acusado de romantizar a pedofilia. Essa matéria foi nos enviada pelo nosso irmão Lucas França, desde já fica aqui o nosso agradecimento. E aqui a matéria segue dizendo, ó, a Netflix se desculpou publicamente após sofrer crítica pelo cartaz e trailer do filme francês Lindinhas, Curtis 2020, que estreia no catálogo da plataforma em 9 de setembro. Eu não vou exibir aqui porque a Netflix já tem ficado muito em cima do nosso canal. Qualquer coisinha que a gente mostra, eles vão e dão direitos autorais. Mas o trailer mostra crianças em posições daquele jeito, meus irmãos, que vocês sabem, né? São crianças pequenas, meninas pequenas, que se comportam como adultas. Eles deixam bem claro aqui qual é o objetivo deles, ó. Aqui mais embaixo na matéria, tem dizendo o seguinte, ó, depois a gente vê essa parte do abaixo assinado. A obra francesa gira em torno de uma jovem menina de 11 anos. Olha só a idade da menina, né? E outra coisa que eu quero que você perceba, veja que a moreninha aqui é colocada como destaque, né? E isso tem um motivo. Colocam uma menina negra como a principal protagonista para que quando as pessoas não aceitem o filme pelo roteiro que foi escrito, pela ideologia que eles vão tentar forçar nas pessoas, mudar o comportamento, eles falam o tempo todo em quebrar os conceitos conservadores, eles falam isso o tempo todo. Temos que mudar a imagem da família tradicional. Então quando eles colocam isso nos filmes e fica muito forçado, as pessoas não gostam. Então coloca a menina negra como destaque para que aí, quando as pessoas não aceitarem pelas ideologias que foram colocadas, o povo é preconceituoso, não podem ver uma menina negra como protagonista principal. Esse povo conservador já fica com ódio. É isso que eles vão dizer. Aí vão usar isso aqui para criar cotas, vão usar isso aqui para dizer que as pessoas conservadoras são racistas, são preconceituosas. A ideia é essa aqui. Inclusive, você vê que quase ninguém fez vídeo, eu não vi outro youtuber fazer vídeo disso, porque a plataforma simplesmente tem censurado esse tipo de conteúdo e esse tipo de opinião. A ideia é que você não comente sobre essas coisas, inclusive, né, quer agora transformar em crime você promover boicotes. A Tami Miranda, se eu não me engano, está movendo inclusive uma ação na justiça contra o Silas, o pastor Silas Malafaia, por promover boicote à empresa a qual ela foi a garota propaganda como a imagem do pai brasileiro. Então o pastor Silas Malafaia, que eu chamo até de mala cheia, está sendo acionado na justiça, mas que na minha opinião ele tem toda a razão de fazer o que ele fez. Ele tem todo o direito de, no meio das pessoas que seguem ele, que acreditam nele, ele dizer, olha, vocês não devem fazer a assinatura dessa Netflix, por exemplo. É o que ele tem feito lá, da Disney. Mais de uma vez o Silas já fez isso e eu elogiei essa atitude dele. Agora, estão falando em criminalizar esse tipo de conduta. E nesse caso aqui, uma menina de 11 anos, meus caros irmãos, em posições e com um comportamento totalmente inaceitável. Sabe o que eu falei para vocês aqui em outro vídeo? A criança de 11 anos, de 20, 30 anos atrás, ela tinha um olhar ingênuo, era realmente infantil. Agora você olha para a cara dessas meninas aí, ó, você não vê nada de infantilidade aí. Ao contrário, você vê um comportamento que até adultas, mulheres adultas, de 20, 25 anos, têm vergonha de fazer. E essas meninas não. Estão totalmente liberadas como eles querem. A nova ordem quer isso. Inclusive tem alguns irmãos aqui que têm a mente totalmente distorcida. Eu até respondi alguns comentários, os caras dizendo, mas Deus não castiga ninguém. Mas Deus não faria isso. É claro que sim. Deus é amor, mas acima de tudo é justiça. Ninguém o obrigava a sacrificar o seu próprio filho. Se ele não quisesse ter feito, ele não faria. Não tem ninguém acima de Deus dizendo, olha, é isso que tem que ser feito, dando ordem a ele. Não tem isso. De acordo com a nossa fé, ninguém está acima de Deus. E quando o seu próprio filho, quando sentiu medo e implorou, Pai, afasta de mim esse cálice, ele recebeu a resposta de Deus. E imediatamente disse que seja feita a tua vontade, porque aquela era a vontade de Deus.
que ele pagasse pelos nossos pecados. Ele sacrificou o próprio filho. Isso é uma demonstração de amor maior que se pode ter, com certeza. É um grande gesto de amor, mas também não deixa de ser um grande gesto de justiça. Existia uma dívida e tinha que ser paga. Então o cristão que acha, Deus vai aprovar o meu comportamento, Deus não vai se preocupar com isso aqui que eu estou fazendo ou deixando de fazer. Na verdade, essa pessoa está indo no caminho de outra entidade que as pessoas adoram como Deus também. O Deus que não condena ninguém, porque ele mesmo já está condenado. E na posição de condenado, como você vai condenar alguém? Então esse outro Deus, que não é Deus coisa nenhuma, é um farsante, um usurpador, ele diz que fazeres o que tu queres, há de estar na lei. Esse Deus, sim, ele não te repreende, não importa as tuas escolhas, não importa o teu comportamento, faz o que tu queres, há de estar na lei. Mas o Deus Criador, que deu seu Filho para que todo aquele que se arrepender, nova criatura fosse, esse Deus não tolera certos tipos de comportamento. E ainda nos alertou quanto a isso aqui, a sensualização absurda das nossas crianças. Ele disse, naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilha como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer um que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergesse nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem os escândalos vêm. Portanto, se tua mão ou teu pé te escandaliza, corta-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés e ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandaliza, arranca-o, atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Vendo que não desprezeis nenhum deles, pequeninos, porque eu digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha perdido. Então o que o Filho de Deus, o nosso Yahushua, Jesus Cristo fala aqui e deixa claro, é que a inocência da criança deve estar nos nossos corações. Devemos preservar isso em nós. Não devemos ser aquelas pessoas amantes de si mesmo, que são incapazes de se corrigir. A criança, quando ela é inocente, quando ela é pura, tudo que você ensina a ela, ela observa com um olhar curioso, com um olhar de quem está absorvendo aquela informação e aprendendo. E quando ela erra e você vem a corrigir, ela tem um olhar triste e um olhar que sabe que errou e de arrependimento. E ela entende que precisa fazer certo, que você está falando porque você quer o melhor para ela. Mas a criança de hoje em dia, ela tem se tornado rebelde, ela tem se escandalizado. E por causa disso, a criança de hoje, ela tem perdido uma das maiores dádivas que a gente só consegue na infância, que é estar feliz em praticamente quase todas as situações. Eu lembro que eu e minha irmã, quando a gente era criança, os nossos pais se surpreendiam e riam, e sentiam saudade também da época deles de criança, porque mesmo em uma fila de banco, uma fila de lotérica, naquele lugar chato, esperando os nossos pais cumprirem as suas obrigações, a gente conseguia brincar, a gente conseguia se divertir. É surpreendente esse dom que Deus dá às crianças para que ela praticamente consiga fazer uma brincadeira, consiga dar um sorriso em quase todas as situações. Um pedacinho de madeira, um objeto ali quebrado, você conseguia fazer uma brincadeira, usava sua imaginação e você conseguia coisas incríveis, fantásticas. Com uma simples camisa amarrada na cabeça como uma touca ninja, você virava o Jirai, um super-herói incrível. Com um pedacinho de madeira, você tinha sua espada olímpica. Era assim nos nossos tempos. É por isso mesmo que eu quero colocar aquela música que eu acho que ela era da Fábio Castel, né? Uma versão da Fábio Castel, que não tem direitos autorais, da música Aquarela, que representa bem o que era a criança dos nossos tempos e que hoje está se perdendo. Vamos escutar um pouquinho para a gente sentir saudade da nossa infância. Por favor, não chorem. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com sequências retas é fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando
Faber-Castell, sua companhia para escrever, desenhar e pintar. Essa é a nossa época, né, família? Eu tenho certeza que muitos inscritos aqui acabou que um cisco batendo no olho, né? Mas isso é normal, família. A gente sentir saudade de uma época que foi tão boa e tão importante, e nós temos que conservar isso para nossos filhos. Como a música bem mostrou, você vê que até as propagandas da época tinham um sentimento, tinham um respeito à família e não pensava-se só em vender o produto, mas sim também em passar uma mensagem positiva e de amor para as famílias. Essa era a nossa época. Era assim que as empresas também trabalhavam. Agora, hoje em dia, essa imaginação da criança acabou. Você vê crianças hoje com DP, que eu não vou falar o nome, você sabe o que é DP. Você vê crianças passando por isso, que não existia na nossa época. Simplesmente não existia. Falam tanto que os tempos melhoraram e pra mim só piorou. Os tempos só pioraram. Todas essas coisas inúteis que a gente tem hoje só servem para diminuir o nosso tempo de vida e a qualidade dessa vida. Então você vê crianças hoje pequenas sofrendo desse mal terrível, ADP, porque não ganharam um iPhone de última geração, porque a sua roupa não é de marca, porque o pai ou a mãe, que eu tinha até um vídeo aqui, mas não pode mais postar, né? Eu tinha um vídeo aqui para mostrar para vocês, de uma criança agredindo a mãe, uma criança pequena, uma menina também, eu acho que tem os seus 10 anos, ela agredindo a mãe e o pai, porque ela queria ir para casa de uma amiga, passar a noite, e os pais não permitiram, e ela começa a agredir o pai e a mãe, e eles não sabem o que fazer, ficam só se defendendo e pedindo, pelo amor de Deus, para que a filha pare. Uma moleca, né, rebelde, safada de 10 anos de idade, que futuramente vai ser igual àquela outra que eu não lembro o nome agora, né, mas que planejou o fim dos próprios pais. Vai ser mais uma feito aquela. Seria um belo exemplo, mas infelizmente eu não posso mostrar mais, porque tudo aqui, eu acho que esse vídeo nem vai passar. Se passar, um milagre de Deus. Eu peço até que você compartilhe com força, porque cada vez mais você verá menos youtubers com coragem para fazer um vídeo desse tipo, porque tá simplesmente eu fazendo esse vídeo, eu assumi o risco de tomar o último strike, que esse canal já tá com 5 vídeos aqui, eu mostro até para você, ó. Eles me pedem cautela, porque a qualquer momento eu posso perder a parceria, o canal pode acabar. Esse vídeo, inclusive, tem um grande risco disso, de eu classificá-lo incorretamente. E isso também agora, né, não é só o strike que derruba o canal. Isso também pode vir a cancelar a parceria, por eu dizer que esse vídeo é legal e a plataforma considerar que não seja. Eu também tenho que adivinhar o que eles vão achar do meu vídeo. É a minha obrigação como criador de conteúdo. Se eu faço um conteúdo aqui e digo que é legal, e depois um analista olha e diz que não é legal, eu fizer isso por várias vezes, eu já fiz isso 5 vezes esse ano, não zera assim de um mês para o outro, já faz meses eles estão contando aí, mesmo os vídeos não estando mais no ar, eles continuam contando isso, e dessa maneira eles podem excluir a minha parceria. É esse os tempos de hoje. Então, voltando ao entendimento bíblico, você vê vários cristãos dizerem, não, mas o que é que tem eu assistir uma Netflix? O que é que tem eu assistir a Globo? Você acha que Deus vai se preocupar com isso? Sim, ele vai. Aqui ele deixou claro. Se tua mão, se teus pés te faz pecar, se o teu olho faz pecar, joga isso fora. Não é para literalmente você arrancar o seu braço, mas é porque na terra você sabe o quanto é importante a gente ter o nosso corpo completo. Então o Messias dá esse exemplo para que você veja, por mais que você goste de alguma coisa, por mais que você ame aquilo, e essa coisa esteja tão ligada a você, a ponto de ser comparada com a mão, com o olho, com os teus pés, que é essencial para você viver aqui na terra, você deve abrir mão. Aí eu fico imaginando hoje esses cristãos de hoje dizendo, não, isso aí não. Se for para ser assim eu não acredito, eu não sigo. Tá errado por causa de que quer dialogar. E assim também estava escrito que no final dos tempos o homem ia ficar amante de si mesmo, incorrigível. Qualquer coisa hoje que você fala, até se uma pessoa quer pegar uma contramão e você diz, olha irmão, não vai por aí porque você vai causar um acidente. Aí é contramão, a pessoa diz logo, não, a gente tem que argumentar aqui. Por que é contramão? Por que eu não posso seguir aqui? Ele quer usar argumentos. E desde o começo dos tempos existe o certo e o errado e ponto final. Não tem essa de querer justificar o injustificável. Então o restinho da matéria aqui diz, ó, a obra francesa que gira em torno de uma jovem menina de 11 anos que se rebela contra o conservadorismo de sua família e se torna uma incrível dançarina. Ela veio acompanhada de um pôster promocional que trazia o elenco mirim em poses controversas, emulando mulheres adultas. Aí a Netflix pediu desculpa por esse pôster, mas não quer tirar essa série delas, lindinhas, que estava com a data marcada para 9 de setembro. Eu nem olhei, porque sinceramente, família, o que esperar da Netflix? Esse vídeo realmente eu não ia fazer. Eu já recebi essa dica do nosso irmão Lucas França, mas às vezes vai dando esse sentimento a gente de, sei lá, família, meio que revolta. Porque o que esperar disso aqui? Vocês veem que eu não faço vídeo aqui, olha que absurdo que a Rede Globo fez.
Eu ainda faço vídeos assim quando eu vejo que tem uma mensagem subliminar ali e as pessoas não perceberam. Mas essas emissoras, a Netflix, por exemplo, já deixou bem claro qual é a sua posição. Não tem mais desculpa para uma pessoa continuar seguindo isso e dizer que é conservadora, dizer que é cristão, dizer que é amante dos bons costumes, da moral e dos bons costumes. Não tem como. É simplesmente inaceitável. No tempo do meu pai, no tempo do meu avô, eu ainda entendia, porque você tinha uma televisão que sincronizava 3 emissoras, geralmente, quando era capital, SBT, Globo e Manchete, né? A extinta rede Manchete, era o que pegava. Isso para quem morava em capital. Já quem morava no interior só pegava a Rede Globo. Então o cara, quando chegava de noite em casa, passava o dia todo trabalhando, queria sentar um pouquinho no sofá, ele ligava a TV até para distrair, às vezes dormia na programação, nem prestava atenção. Quantas vezes eu já vi meu pai fazendo isso? Chegava cansado, aí ligava, tomava um banho, né? Comia, depois sentava para assistir o jornal e no meio do jornal ele pegava no sono. E aí quando acordava ia para a cama diretamente dormir, com os olhos vermelhos, cansado. Essa era a rotina da maioria da família brasileira, trabalhadora, de 20, 30 anos atrás. Hoje as pessoas passam um dia consumindo conteúdo. Você tem uma internet aqui, você tem um YouTube, com diversos canais, você pode aprender o que você quiser. Ah, eu quero mexer em mecânica, tem curso para isso, tem pessoas ensinando. Ah, eu quero mexer em cabelo, tem pessoas ensinando, tem canais só para isso. Então, literalmente, você pode usar o seu tempo para o que você quiser. E ainda mais grátis, tudo grátis. Nada você paga. As pessoas chegam aqui porque passa um comercial que é essencial para que o nosso trabalho continue. Agora, a questão aqui é que você tem um conteúdo grátis para melhorar, inclusive como profissional, para aprender o que você quiser, literalmente. E as pessoas preferem pagar para uma Netflix, preferem pagar para que ela venha e invista e financie obras como essa. Porque você pode ter certeza, existem bons roteiristas, existem pessoas com boas ideias, mas quando apresenta essas ideias para uma Netflix, para uma Paris Filme, eles olham para aquela obra e dizem: ah não, isso aqui não corresponde com a nossa política da nossa empresa. Então não dão espaço para nada que seja conservador, para nada que valorize a família tradicional, apenas patrocinam aqueles que denigrem a imagem, que trabalham contra. Aí se você vai lá e compra, se você vai lá e patrocina, o culpado, meu irmão, é você mesmo. Davi, você queria que tirasse a Netflix do ar? Por lei, jamais. Sou totalmente contra. Sou a favor que cada um dê sua opinião, por mais idiota que ela seja, agora que sofra as consequências de ter feito isso. Então, se a Netflix quer patrocinar esse tipo de obra, e agora 95% do seu público cancelasse a assinatura, acabava isso aí. A próxima empresa que assumiria o lugar dela, que os donos do mundo são donos de tudo, ia vir outra empresa para assumir o lugar dela, com certeza, talvez ela mesma até mudasse de bandeira. Olha, é uma nova empresa, porque tudo pertence a eles, eles fazem como querem. Então eles simplesmente mudariam a bandeira aqui, colocariam outro nome e começariam a ser mais cuidadosos. Já adiantaria pelo menos nesse sentido. Olha, não faz dessa maneira não, deixa de ser tão explícito, porque se continuar assim o povo percebe a nossa real intenção, que é justamente fazer a imagem do homem, a imagem e a semelhança do diabo. Eles querem, de toda maneira, eles trabalham desde o começo dos tempos, crucificaram Jesus Cristo inclusive por isso, para trazer de volta as antigas práticas pagãs para o mundo. A ideia é essa, perverter os mais puros dos seres é a ideia dele, porque o Deus que eles seguem já está condenado e quer levar o maior número possível de pessoas com ele, porque ele sabe que essa é a única maneira que ele tem de ferir Deus. Ele não pode nada contra Deus. A única maneira dele machucar o Criador é ele pervertendo as suas criaturas, os seus filhos. Então, quando cada alma se perde, quando nós permitimos esse tipo de coisa, Deus se entristece muito. E aí o demônio se sente realizado. Essa é a intenção aqui. E eu não sei como é que um cristão faz parte disso. Sinceramente, meus caros irmãos. Eu vou ficando por aqui, não vou nem mais ler nada sobre essa obra aí. Quem quiser procure, porque sinceramente eu não vou perder meu tempo. E espero nem falar mais de Netflix aqui. Tá rolando aí um abaixo-assinado que, segundo eles, já conta com mais de 300 mil assinaturas pedindo a remoção desse conteúdo. O que, mais uma vez, eu repito aqui, e com todo respeito a quem assinou, sem perceber o real sentido que isso significa. Mas agora que eu já expliquei, quem ainda continua com essa ideia, para mim, não passa de um hipócrita que quer, na verdade, é continuar patrocinando essa empresa, mesmo sabendo o que é que ela segue, quais são os verdadeiros planos dela. Mas as pessoas já se tornaram escravas do seu conteúdo e não querem, porque eu adoro tal série, porque tem aquilo que eu gosto. Elas querem continuar patrocinando essa empresa e querem fazer de uma peneira um guarda-chuva. E quem faz isso vai acabar se molhando de todas as formas. Está simplesmente fortalecendo a empresa, enriquecendo os donos do mundo, se enchendo de abobrinhas e ideologias que muitas vezes são passadas discretamente, informações inúteis, se enchendo de valores opostos ao que Deus quer pra gente. E ao mesmo tempo que faz isso, acaba não dando espaço
a pessoas que querem produzir bons filmes, as pessoas que querem produzir boas séries, e não tem espaço em empresas como essa. Se as pessoas parassem de patrocinar essas empresas, com certeza elas seriam forçadas a aceitar um novo tipo de conteúdo que fosse mais de acordo com os nossos valores. Mas enfim, família, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Mais uma vez eu peço que você compartilhe esse vídeo. Um abraço e a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fui!